Olá a todos, vamos iniciar aqui mais uma aula do componente de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, sou professora de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos agora conhecer o objeto de conhecimento e o detalhamento. Objeto de conhecimento, geração e transmissão de energia elétrica. Usinas de geração elétrica, eficiência energética e impacto ambiental. Formas sustentáveis de obtenção e armazenamento de energia elétrica. Consumo consciente de energia elétrica, propriedades dos materiais. Quanto ao detalhamento, impactos ambientais, fontes de energia renováveis e não renováveis e produção alternativa de energia. Então, vamos agora dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula que fala sobre a energia. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando de algo que está acontecendo a todo momento, em qualquer lugar que nós estejamos. Por exemplo, eu estou aqui numa sala e aqui a gente pode observar diferentes fontes ali de energia que a gente utiliza diariamente e nem percebe. Se a gente parar ali para imaginar de onde vem essa energia, por exemplo, que vem aqui, dessas lâmpadas que estão iluminando esse espaço, de onde vem aquela energia onde eu consigo ali, ligar aquele abajur, aquela lâmpada que está ali conectada, como é que ela acende, Vocês já pararam para pensar nisso? De onde vem essa energia? E quando a gente resolve assistir ali às aulas do ensino mediado, quando a gente vai ligar a TV para assistir ali a aula de biologia, por exemplo, como é que funciona essa TV? Então a aula de hoje ela vai trazer ali para a gente um pouco desse conhecimento, de onde vem a energia que está presente ali na nossa vida, em qualquer lugar onde nós estejamos, mas também a gente vai trazer outros conhecimentos quanto à matriz energética, a matriz elétrica, que está relacionada tanto a dados que a gente vai trazer aí para vocês mundiais quanto brasileiros, para a gente entender esse consumo de energia que vem acontecendo, tá bom? E aí vamos observar a definição, a definição que diferencia a matriz energética e elétrica. Primeiro, energia. A energia ela vem de um conjunto de fontes que formam o que chamamos de matriz energética. Então, tudo aquilo que está relacionado com fontes de energia, a gente vai relacionar essas fontes dentro de uma matriz energética. Representa o conjunto de fontes utilizadas em um país ou no mundo para suprir a necessidade, a demanda de energia daquele local. E aí existem diferentes fontes de energia, como aquela proveniente do sol, aquela proveniente ali do movimento da água e também do ar, tá bom? Quanto à matriz energética, a gente vai observar ali a sua definição, que é o conjunto de fontes de energia utilizadas para movimentar carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade. Então, qual é a principal diferença que a gente já consegue observar aqui? Quando a gente fala de matriz energética, a gente fala de diferentes fontes de energia, não somente aquela que está relacionada com a eletricidade, mas, por exemplo, aquela energia que é utilizada para movimentar o carro. A gente sabe que para o carro andar, ele precisa de combustível. Pode ser gasolina, pode ser álcool, pode ser diesel, dependendo ali do tipo de automóvel. A lancha, por exemplo, para ela andar, ela precisa também de um combustível. Então, para preparar a comida no fogão, é necessário uma fonte de energia. É necessário, por exemplo, um gás. O gás é uma fonte de energia que vai gerar ali
aquele fogo para eu conseguir preparar meu café, fazer minha comida, né? Então, quando a gente fala de matriz energética, são todos esses diferentes tipos de fontes de energia. E tem também a definição de matriz elétrica. Olha só, é o conjunto de fontes utilizadas apenas para a geração de energia elétrica, né? Então, a gente já consegue diferenciar esses dois. A matriz elétrica, ela é parte da matriz energética, uma parte da matriz energética. E aí a gente trouxe alguns dados bem interessantes de 2021, que relaciona dados mundiais e dados brasileiros para a gente entender esse consumo de matriz energética e de matriz elétrica. Vamos observar a matriz energética mundial. Olha só, o mundo possui uma matriz energética composta principalmente por fontes que são não renováveis. Daqui a pouquinho a gente vai aprender o que são fontes não renováveis e fontes renováveis, tá? A gente vai exemplificar um pouquinho mais para vocês. Mas aqui a gente já consegue observar nesse gráfico, né? Esse gráfico é um gráfico modelo pizza e ele traz para a gente algumas divisões, né? Algumas representações quanto aos tipos de energia. E o que a gente vai observar aqui nesse gráfico de pizza? Que existem umas fatias que são maiores, como por exemplo, esse aqui, ó, que está em vermelho, ele representa a fonte de energia que vem do petróleo e seus derivados. O petróleo é uma fonte de energia não renovável e a gente observa que a matriz energética mundial consome muito mais o petróleo. Logo em seguida, a gente vê a utilização do carvão mineral, que também é uma fonte não renovável, e com 23%, ó, logo depois do carvão, aqui em verde, a gente observa um consumo também de gás natural, né? Então, observem que esses três aqui, essas três maiores fatias de pizza, elas estão relacionadas com fontes não renováveis da matriz energética mundial. Né? Lembrando que a matriz energética ela vai além da matriz elétrica, tá bom? E no Brasil, vamos comparar esse dado com os dados do Brasil. Olha só. A matriz energética do Brasil, a gente observa que o nosso país ele utiliza mais fontes renováveis se comparado com o resto do mundo, tá bom? E aqui a gente observa a maior fonte utilizada, a maior fonte de matriz energética utilizada no Brasil. E aqui a gente observa novamente essa fatia aqui em vermelho, que representa 35,7% de petróleo. Lembrando que o petróleo é uma fonte não renovável, tá? E essa comparação aqui é com os outros países do mundo. Em seguida, a gente observa a utilização de 15% aqui, ó, em laranja, de derivados da cana-de-açúcar. E aí a gente faz outras análises aqui nesse gráfico. Né? A gente observa que na sequência a gente tem o consumo da energia hidráulica, né? A fonte hidráulica com 12,5%. Em sequência, eu observo aqui em verde o gás natural. Né? Em seguida, eu observo aqui a lenha e o carvão vegetal. Né? Então, esse gráfico ele representa para a gente a matriz energética do nosso país, tá? E aí a gente vai comparar a utilização de fontes renováveis e não renováveis quanto ao Brasil e ao mundo. Né? Então, esse gráfico aqui é um pouquinho diferente, mas ele é bem fácil de a gente entender, tá? Aqui nessa primeira coluna, né, que eu observo aqui, ó, primeira coluna, eu tenho os dados do Brasil de 2021. E nessa segunda, dados mundiais de 2021. E aqui a gente faz uma comparação da utilização de fontes renováveis e não renováveis quando a gente compara o Brasil com o mundo. Né? Então, as fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Né? E aqui o que a gente observa? Que no mundo, né, dados de 2021, 85% de utilização são de fontes não renováveis, né? Essa parte aqui de cima dessa coluna que mostra para a gente essa quantidade. Comparado ao Brasil,
o Brasil consome ali cerca de 55,2% de fontes não renováveis. Ainda é bastante alto, mas comparado a dados mundiais, o Brasil ainda consome menos fontes não renováveis. E aí a gente observa o impacto do consumo dessas fontes não renováveis, como, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa. Então, o nosso país ele acaba emitindo menos gases por habitante do que a maioria dos outros países, tá? E esse dado ele é muito interessante porque a gente sabe que a emissão desses gases do efeito estufa ele vai ocasionar ali diferentes danos, E esses danos eles causam impactos ali ambientais, Esses gases que são liberados com a queima de combustíveis fósseis, como o gás carbônico, o metano, eles aumentam ali a temperatura, o que a gente chama de aquecimento global. Aumenta o efeito estufa, fica uma camada ali desses gases, onde a gente fica ali com uma maior quantidade de temperatura, aumenta a temperatura no ambiente onde nós estamos. E essa consequência, ela está relacionada com a nossa saúde, está relacionada com as águas, está relacionada com o solo, Então é um impacto que vai gerar ali diversos danos, não somente para a saúde humana, mas principalmente para o ambiente, tá bom? E aí a gente vai observar agora quanto aos gráficos referentes à matriz elétrica. Olha só, iniciamos aí com a matriz elétrica mundial, e aqui a gente volta novamente com o gráfico de pizza, e a gente observa que a geração de energia elétrica no mundo ela é baseada principalmente nos combustíveis fósseis. Então a gente observa aqui, em azul, 36% com a utilização de carvão mineral. A gente observa aqui em 23% o gás natural. Então tanto carvão quanto gás, eles estão relacionados com fontes não renováveis, tá bom? E em sequência a gente vai observar a matriz elétrica brasileira. Nesse caso aqui a gente já observa uma grande diferença. Olha só, 61% é proveniente da energia que tem como fonte a água, que é a hidráulica. Então observem que aqui no caso do Brasil, ele já vai utilizar na sua matriz elétrica mais fontes renováveis, que é aquela que vem proveniente da água, que a gente chama de hidráulica, tá bom? E aí no próximo gráfico a gente vai observar uma comparação da matriz elétrica brasileira com a mundial, dados também aqui de 2021, e aí a gente observa que nesse caso o Brasil já dispara quanto à fonte de energia renovável, que é esse verde aqui clarinho com 84,8%, comparado com a matriz elétrica mundial, que tem o consumo de 71,9% de fontes de energias não renováveis, tá bom? E aí, como a gente está falando dessa matriz elétrica, comparando os dados do Brasil com os dados mundiais, outros países ali que consomem também essas fontes de energia, nós trouxemos aqui um dado bem legal, Na verdade é um site chamado Anuário Interativo. Esse site qualquer pessoa consegue ter acesso e ele é muito interessante porque ele traz dados do consumo de energia no nosso país, Então eu tenho aqui, por exemplo, vou tentar ampliar aqui para vocês o mapa do Brasil, Então, aqui no mapa do Brasil, a gente consegue observar as divisões ali por estados. E um dado bem interessante é que ele traz para a gente o consumo de cada estado quanto à energia, Então, aqui, por exemplo, ele traz o estado que tem mais consumo e o que tem menos consumo. Vou apertar aqui no Amazonas, e aí a gente vai observar a quantidade de consumo, vamos tentar ver, A quantidade de consumo de 7.284, por exemplo, Comparado, por exemplo, com Minas Gerais,
que já tem 64.779, né? Então essa página aqui da internet, ela consegue trazer esses dados quanto ao consumo de energia, relacionando um estado com o outro. E aí um outro fator bem interessante é que ela traz aqui um gráfico onde ela mostra os setores onde é mais utilizado a energia, né? Então a gente observa que disparado é o setor industrial. Logo em seguida, o residencial, depois o comercial, rural e, por fim, o consumo próprio. Tá bom? Então, tem várias informações para quem tiver curiosidade, né, em obter mais informações sobre esse consumo elétrico. E aí a gente vai falar agora e vai diferenciar a fonte de energia renovável e não renovável. Já que a gente trouxe aí gráficos falando qual é a fonte mais utilizada no Brasil ou no mundo, a gente vai iniciar observando a definição de fontes de energias não renováveis. Bom, quando a gente fala de fontes de energia não renováveis, são as fontes de energia que pertencem a esse grupo, são finitas ou esgotáveis, tá? Então, são exemplos de fontes não renováveis: o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e nuclear. E quais são os principais usos das fontes não renováveis? A geração de eletricidade, a utilização deles como combustíveis no transporte de cargas e de pessoas e no aquecimento de casas, né? Então, um desses pontos bem interessantes para a gente comentar é a utilização, por exemplo, dessa fonte não renovável como combustível, né? Para o carro andar, para a moto andar, para a lancha andar, ela precisa de um combustível. E esse combustível, geralmente, na verdade, ele é proveniente dessa fonte de energia que é não renovável, tá bom? E aí a gente vai observar os impactos dessa utilização. Algumas fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão mineral, são responsáveis por grande parte da emissão de gases de efeito estufa. Estas fontes são combustíveis e liberam gases poluentes que impactam a saúde e o meio ambiente, né? Então a gente tem duas imagens que mostram essa emissão de gases, tanto ali daquelas fábricas na primeira imagem, quanto a segunda imagem que representa para a gente a queima de combustíveis nos carros, né? Então, quando ocorre essa queima, essa liberação de fumaça, ela está liberando ali bastante gases tóxicos que vão para a atmosfera. Tá? Então, vamos observar quais são essas fontes fósseis que estão relacionadas a essa fonte de energia não renovável. O carvão mineral, o gás natural, o petróleo e seus subprodutos são recursos que foram formados há milhões de anos a partir do depósito de matéria orgânica. Essa matéria orgânica proveniente tanto de plantas quanto de animais mortos, submetida a condições especiais de temperatura e pressão. E aí, como resultado dessas fontes fósseis, a gente tem ali o exemplo do gás natural, do petróleo e também do carvão, né? São todos esses derivados que estão relacionados a essas fontes fósseis. Vamos continuar. A energia nuclear, que também está relacionada ainda com fontes de energias não renováveis, ela é proveniente de reações que ocorrem no núcleo de certos átomos chamados de radioativos. Estas reações, em geral, dividem um átomo de um elemento químico em dois átomos diferentes, liberando uma grande quantidade de energia. Quando isso acontece, dizemos que ocorreu uma fissão nuclear. Quando falamos de fissão nuclear, falamos de quebra, tá? Aquela partícula ali, aquele átomo se dividiu. Na natureza, o único elemento natural que encontramos para realizar esse processo de fissão nuclear é o urânio. Né? Então, o urânio ele é utilizado, por exemplo, nas usinas nucleares. E aí, para fazer essa transformação em energia, é necessário que ocorra a fissão nuclear do urânio. Né? Então, esse processo está relacionado com as usinas nucleares que a gente vai observar na nossa próxima imagem.
né? Então é uma fonte também esgotável e não renovável. Ela é considerada uma fonte de energia limpa, pois não produz gases de efeito estufa. E um fator bem interessante é que quando essas usinas elas são instaladas, né, é necessário ter uma medida de segurança bem elevada, né? Porque quando a gente fala ali desses átomos, da fissão nuclear, a gente lembra logo dos riscos que eles podem causar também, né? A quantidade de risco ela pode ser devastadora, tanto para o ambiente quanto para a população. Por isso, quando eles são construídos, o nível de segurança deles é bem elevado para evitar ali desastres, tá bom? E aí a gente vai conhecer agora as fontes de energias que são renováveis. Quando falamos dessas fontes, falamos daquelas que são consideradas inesgotáveis, pois suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas. E aí temos alguns exemplos de fontes renováveis, como a hídrica. Quando falamos da hídrica, estamos falando daquela proveniente das águas, a solar, a eólica, a de biomassa, geotérmica e oceânica, né? Então essas imagens representam para a gente algumas dessas usinas e a diferença entre elas, né? Então a gente observa que para cada tipo de usina existe uma fonte diferente. Pode ser a fonte ali proveniente da força do vento, da força da água ou da utilização do sol, né? Então a gente vai observar que as fontes renováveis de energia elas são consideradas limpas, pois emitem menos gases de efeito estufa que as fontes fósseis e por isso estão conseguindo uma boa inserção no mercado brasileiro e mundial. E aí a gente vai detalhar um pouco mais sobre algumas delas, tá? Não são todas. E aí a gente inicia com a energia hidráulica. Nas usinas hidrelétricas, as águas movem as turbinas que transformam a energia potencial da água em energia mecânica e, por fim, em elétrica, né? Então, a gente tem aqui uma imagem que representa para a gente uma usina hidrelétrica, tá? Aqui a gente observa o reservatório de água, a represa e a gente observa o movimento que essa água vai realizar, né? Então ela está aqui no seu reservatório, ela vai seguir esse percurso e bem aqui existe uma turbina. Quando a água passa por essa turbina ela vai girar, ela vai realizar um movimento, né? Então essa energia potencial que a gente observa aqui do movimento da água vai se transformar em energia mecânica, porque essa turbina ela vai se movimentar. E com esse movimento da turbina, observe que ele está ligado aqui a um gerador. E esse movimento vai gerar a energia elétrica, né? Então, observem que são energias que vão se transformando até aqui, ó, o gerador transformar em energia elétrica e levar essa energia com as fiações, tá bom? Muito bem. Aí a gente vai observar agora a energia solar. Observem que já é diferente, né? A gente observou anteriormente a importância da água e agora a gente observa que tem o sol na energia solar, né? Como o próprio nome aí já traz para a gente. É uma fonte inesgotável que pode ser aproveitada na forma de calor ou na forma de luz. E aí a gente observa esses painéis, tá? São painéis fotovoltaicos e aí a radiação solar, né, que está aí no ambiente, ela vai interagir com o material semicondutor, que geralmente é o silício, gerando eletricidade diretamente, tá? Então essa imagem representa aí as placas solares que realizam ali a utilização desses painéis fotovoltaicos para realizar a transformação dessa energia solar em energia elétrica. Quanto à energia eólica, ela é obtida através do aproveitamento do vento, que é o movimento das massas de ar. Para transformar a energia dos ventos em energia elétrica, são usados aerogeradores, como a gente observa aí nessa imagem, que possuem imensas hélices que se movimentam de acordo com a quantidade do vento no local, tá bom? E aqui a gente trouxe uma representação que vai mostrar para a gente
o funcionamento, né, de uma usina eólica, né? Então a gente observa que para instalar um parque eólico é necessário que tenha um grande espaço. A gente observa que as hélices são grandes ali, elas precisam se movimentar. Além disso, é necessário vento, né? Então, aquele local onde é instalado um parque eólico, ele precisa ter uma grande quantidade de ventos para que essa turbina consiga ali realizar esse movimento. E a gente observa a interação do movimento dessa hélice, que vai ali estar conectado também com o gerador, o motor, né? Então a gente vai observar a transformação da energia do movimento em energia elétrica, tá bom? Então a gente tem aqui a imagem, né, que representa esses parques e a interação dessa transformação em energia elétrica, tá? A gente consegue observar aqui as fiações, né? Depois que ela se transforma em energia elétrica, essa energia ela é levada para as casas, para as residências, né? Para onde a gente vai precisar dela. Muito bem, né? A gente conseguiu aqui observar um parque eólico, né? A gente observa aqui com mais detalhes o movimento que ele vai realizar para que seja possível transformar o movimento da hélice em energia elétrica. E aí, né, a gente vai observar agora as etapas, né? A gente vai observar as etapas que são necessárias para que essa luz, né, energia chegue na nossa casa. Olha só, vamos iniciar, né, como a energia elétrica chega em casa. A gente vai observar em passo a passo, né, como a energia elétrica chega naquele momento que eu vou acender uma lâmpada, naquele momento que eu vou precisar dessa energia, né? Então a gente vai observar ali o primeiro passo. Vamos lá. Olha só, quando apertamos ali, ó, aquele interruptor, cheguei em casa, apertei o interruptor. O que acontece? Acionamos fios elétricos dentro da parede, ligados a um painel que distribui fios para os cômodos da casa ou aparelhos que precisam de muita energia. Não sei se vocês já observaram um quadro de energia em casa, que fica geralmente ali no cantinho da parede, né? Então esse quadro de energia, ele vai distribuir toda a ligação para acender a lâmpada, para colocar a tomada, entre outros, tá? Vamos para a parte 2. Os fios que chegam à nossa casa, eles estão ligados a postes, como a gente observa na imagem, e cabos suspensos, que fazem parte da rede de distribuição de energia elétrica, né? Então a grande maioria geralmente é distribuído dessa forma. Mas vamos observar ali no número 3, na nossa próxima imagem, que em alguns bairros ou cidades os cabos são subterrâneos, ou seja, passam por baixo da terra, né? Então não necessariamente aquele fio vai estar ali no poste, em alguns lugares ele pode estar passando por baixo da terra. Vamos continuar. As subestações de energia elétrica, eles convertem a energia para uma eletricidade de baixa voltagem, que pode passar por cabos e fios mais finos e é adequada para os nossos interruptores e eletrodomésticos, né? Então, existem algumas subestações de energia elétrica que elas vão fazer a diminuição dessa voltagem e essa diminuição ela é adequada para as nossas residências. No 5, a gente observa que a eletricidade de alta voltagem, que está sendo trazida por essas linhas de transmissão, ela foi convertida de outro tipo de energia, em usinas de geração de energia elétrica. E aí a gente observa as fontes dessa energia, né? Na maior parte das usinas de geração, a energia primária, que é aquela forma que está disponível na natureza, é transformada em energia final, que é a energia elétrica, por uma turbina. O que faz essa turbina rodar pode ser o vento, quando a gente fala do tipo eólico, das usinas eólicas, pode ser o vapor, quando a gente menciona ali usinas termoelétricas, ou água, quando a gente fala de uma usina hidrelétrica, tá bom? Então, é toda uma etapa, né, que está relacionada aí até aquela lâmpada acender na nossa casa. E aí, para falar um pouquinho mais sobre fontes de energias renováveis, nós trouxemos uma matéria, né, que ela traz algumas informações sobre a utilização dessas fontes.
Sustentabilidade. De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia, quase metade da energia produzida aqui no Brasil vem de fontes renováveis. Só em 2020, a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. Juntos, os sistemas fotovoltaicos no Brasil representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo e a maior da América Latina. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de 2012 para cá, a energia solar trouxe cerca de 52 bilhões de reais em novos investimentos para o país e gerou mais de 300 mil empregos. Também evitou a emissão de 10 milhões e 700 mil toneladas de gás carbônico no processo de geração de eletricidade. Outra vantagem desse tipo de energia é que, além de limpa, renovável e sustentável, ela reduz os gastos com a conta de luz. Pensando nessa economia, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, em Brasília, instalou 2 usinas fotovoltaicas na sede da entidade. São quase 1.800 placas, que vão transformar a radiação solar em energia elétrica. Essa energia será convertida em créditos na rede da distribuidora local. Atualmente, a Associação de Pessoal da Caixa aqui do Distrito Federal gasta cerca de 50 mil reais por mês com energia elétrica para manter toda essa estrutura funcionando. Com a instalação das placas fotovoltaicas, a expectativa é de uma economia de 70%, uma redução de 35 mil reais na conta de luz. E o valor vai ser repassado aos associados. A única coisa que ele vai ter que fazer é entrar no app, se cadastrar e tirar uma foto da sua conta de energia e depois de 90 dias ele terá um desconto de 15 a 25 reais por mês. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia solar representa 2% da matriz elétrica do Brasil e pode atingir 2,9% até o final deste ano. E segundo o Ministério de Minas e Energia, só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. Muito bem, né? Então o vídeo trouxe aí pra gente essa informação que está relacionada com as fontes de energias renováveis através da utilização das placas solares, né? Que a gente já sabe aí que são energias que são provenientes do sol, né? Energia solar, né? A importância dela para evitar ali a utilização de fontes de energias não renováveis, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje.